Olá, olá pessoas, tudo bem? Trago um momento Robespierre aqui para vocês. Chegamos à fase do terror dos jogadores da NFL, que são os cortes antes do final do ano fiscal da liga, para os times se adequarem ao teto salarial da próxima temporada. A estrutura dos contratos da NFL, e um dia eu ainda vou falar sobre isso, talvez ainda neste mês, né? Como eu já falei algumas vezes, pretendo fazer mais vídeos educativos, didáticos sobre o funcionamento, a estrutura da National Football League. Essa estrutura de contratos é diferente do beisebol e do basquete, por exemplo. Na NFL, os contratos, a menos que você se chame Kirk Cousins ou Deshaun Watson, eles não têm a maior parte do dinheiro, a grande parte, garantida. Boa parte desse dinheiro, você ganha no ano que você está no elenco, e tem outros gatilhos contratuais que transformam dinheiro em dinheiro garantido. Dinheiro garantido é aquele que o time tem que pagar para o jogador, não importa o que aconteça. Se ele for trocado, cortado, que é um meteoro, um aerolito na sede do time, vai ter que pagar de qualquer forma. Então, em meio a isso, por queda de desempenho, idade, mudança de paradigma, queda de comissão técnica e chegada de uma nova, a gente tem um termo na NFL que é cap casualty, ou seja, vítima do teto salarial. E eu separei aqui 10 jogadores que podem ser vítimas do teto salarial. Alguns já foram, e você que é membro do Curte Plus pode assistir esse vídeo anexo para os membros, exclusivo dos membros, que eu analiso as vítimas do teto salarial que já aconteceram, por exemplo, o Derek Carr, que vocês já estão careca de saber, mas teve outras que eu acho que passaram um pouco abaixo do radar nos últimos dias, certo? Eu não acho que todos aqui serão cortados, eu acho que pelo menos alguns serão, talvez até a metade aqui. Alguns nomes têm muita identidade com as torcidas, alguns nomes estão em times que ainda brigam por algo nessa próxima temporada, então pode ser que o time segure esse cara mesmo financeiramente talvez não compensando. Agora, um nome que não compense, vamos começar com ele, é o Matt Ryan. Matt Ryan teve muitos turnovers na temporada passada, um festival de fumbles, e ele estava em declínio em Atlanta, mas imaginava-se que o declínio seria corrigido com um técnico melhor, com uma linha ofensiva melhor. Não foi isso que ele teve, mas também tem culpa o Matt Ryan, né? Poucos jogos bons do Matt Ryan na temporada passada, talvez o jogo contra Kansas City, o final, mas muitos jogos ruins, como por exemplo aquele Thursday Night contra o Denver Broncos, que certamente traumatizou muita gente que assistiu futebol americano pela primeira vez e deve ter achado um esporte horroroso. De qualquer forma, o Matt Ryan não foi um bom quarterback no ano passado, foi para o banco e, enfim, quando você é bancado por jogadores bem abaixo, como foi o caso, né? O Sam Ehlinger chegou a ser titular em 2022 nos Colts, a situação não é das melhores. Mas o Matt Ryan vai poder chorar em Paris, basicamente com o dinheiro que ele vai ganhar de qualquer forma. Por quê? Cortando o Matt Ryan, e imagino que os Colts assim o façam, economizam 17 milhões, só que ainda fica preso 18 milhões na folha. Esse dinheiro tem que pagar de qualquer forma. Ter 18 milhões de dólares de qualquer forma, acho que é um bom final de carreira para o Matt Ryan. Se eu fosse ele, sendo muito sincero, eu iria aposentar e viajaria para as Ilhas Seychelles. Ou algum outro destino turístico. Talvez a Sicília, para o resort do White Lotus. Então é uma possibilidade. Essa aqui vai ser polêmica, porque ele foi peça muito importante no final da temporada de Kansas City, o Frank Clark. Mas, gente, o impacto do contrato do Pat Mahomes sai de 30 e poucos milhões para 49 milhões de dólares. Kansas City precisa arrancar dinheiro de algum outro lugar. O Frank Clark está aí beirando a idade que os jogadores de sua posição começam a cair de produção. Ele não é um cara que produz consistentemente. Ele tem boas atuações, sim, em pós-temporada. Agora, se cortado o Frank Clark, os Chiefs economizam 21 milhões de dólares. Se ele fica no elenco, vão ter que pagar 28 milhões. Ou seja, 21 milhões economiza, 7 milhões é o que vai ter que pagar de qualquer forma. É um corte que eu acho que vai acontecer para a manutenção da saúde financeira dos Chiefs. É um bom jogador ainda, deve encontrar espaço para a próxima temporada, mas em Kansas City, para a estrutura do contrato dele, eu acho que não segue. Essa aqui é outro corte interessante. Talvez tenha refúgio num ex-time. Eu não descartaria o Jameis Winston voltar para Tampa depois de um potencial corte pelo New Orleans Saints. E aí eu vou mostrar uma outra estrutura para vocês. Quando o corte acontece depois do dia 1º de junho, ele é designado assim, digamos que é uma pedalada, o time fica com metade do dinheiro garantido que ele tem que pagar num ano e metade no outro. Os times fazem muitas vezes isso para tentar equilibrar as contas em relação ao corte. Se o Jameis Winston for cortado com a designação pós 1º de junho, os Saints economizam 12,8 milhões. Fica 2,8 preso neste ano e 8,4 no ano que vem. Mas ano que vem é ano que vem. Né? O importante é economizar agora, porque os Saints estão bem enrascados no teto salarial depois de muitas contratações e manobras que eu, pessoalmente, sempre fui muito crítico que o Mickey Loomis fez depois da saída do Drew Brees. Então, considerando que o Jameis Winston sequer foi titular durante o ano inteiro, do ano passado, foi para o banco em favor do Andy Dalton, é um corte que deve acontecer.
Esse próximo corte aqui, sendo muito sincero, eu diria que é 99% de chance de acontecer. Por quê? O Robbie Anderson foi o último suspiro da era galão ofensivo Cliff Kingsbury em Arizona. Aquele festival de wide receivers para tudo quanto é lado, basicamente. Se cortar o Robbie Anderson, economiza 12 milhões e fica zero preso na folha, porque não tem mais dinheiro garantido. Ele chegou via troca, 12 milhões é a economia. Eu acho que até ele gostaria que fosse cortado, porque a classe de free agents, de wide receivers na free agency não é das melhores. Pode ser que ele consiga até mais dinheiro do que esses 12 milhões que ele ganharia em 2023, caso fosse mantido por Arizona. Eu já estou falando no futuro do pretérito, porque a tendência é o corte. Não teve nem 300 jardas no ano passado, Robbie Anderson deve ser cortado por Arizona. Vamos para 2 jogadores agora de Minnesota, e poderiam ser 3. Eu quase coloquei o Adam Thielen aqui também. Mas o Harrison Smith e o Eric Kendricks são 2 potenciais candidatos a corte. Essa defesa de Minnesota está presa em 2017. Basicamente é isso. É uma defesa bastante envelhecida, eu acho que o time precisa reestruturar ela, rejuvenescer essa unidade. Fui bastante crítico, vocês devem se recordar, quando o Harrison Smith renovou o contrato dele. É um jogador de 34 anos, se cortado vai economizar 15 milhões, e aí na designação de junho fica 3,9 preso neste ano, 7,8 no ano que vem. Ainda é bastante dinheiro preso, e aí é um jogador que tem muita identidade com a torcida. Tenho certeza que já tem algum torcedor dos Vikings digitando um comentário me ofendendo. Não me ofenda. Guarde sua ira, não me ofenda. Porque eu, sinceramente, não gostei do contrato desde o início, e eu acho que o Minnesota tem que seguir em frente em relação a isso. Não cravo que ele vai ser cortado pela identificação com o time, porque ainda ficaria muito dinheiro preso, mesmo com a designação pós 1º de junho. Às vezes fica metade, e às vezes fica uma estrutura diferente. Nesse caso, ficaria ainda quase 8 milhões presos em 2024. Agora, o Eric Kendricks, para mim, é um no-brainer, precisa ser cortado. Não é um jogador que produz em alto nível mais, está longe do auge dele na carreira. Economia de 9,5 milhão, fica 1,9 preso na folha deste ano. Tem que cortar. Mais um que eu acho que poderia ser cortado, que é mais nome do que produção nas últimas temporadas e sofre bastante com lesão, é o Bud Dupree. Por quê? A economia de Tennessee seria quase 16 milhões de dólares, e se ele for cortado pós 1º de junho, fica 4,5 preso neste ano, 6,4 no ano que vem. É uma estrutura bem cômoda para Tennessee, que já cortou o Taylor Lewan, e pode até ser que corte o Ryan Tannehill se tiver uma alternativa na posição de quarterback. O Bud Dupree não chegou a 10 sacks por temporada em Tennessee. Na verdade, ele teve 7 em 2 anos. O Harold Landry volta para a próxima temporada vindo de lesão. Ele machucou antes da última temporada regular. Eu acho que é um corte que faz bastante sentido para os Titans. Ainda um jogador ponta de linha, edge rusher, o Leonard Floyd. Ainda é um bom jogador, mesmo que esteja chegando na qualidade que jogadores de sua posição começam a cair de produção. Mas os Rams estão com uma situação bem delicada de teto salarial, tanto que acabaram de cortar o Bobby Wagner, né? No caso do Leonard Floyd, eu não consigo cravar esse corte também, porque ele ainda produziu bem no ano passado, acima de 40 pressões e 9 sacks, mas a economia seria de 15 milhões de dólares. O problema é que ficaria 6,5 preso neste ano e 12,5 no ano que vem. Só que os Rams estão numa situação bem delicada. Pode ser que precisem cortar na carne. Os últimos 2 nomes aqui são 2 nomes que foram, de certa forma, importantes para o Chicago Bears em 2018. O primeiro deles é o Khalil Mack. O segundo vocês já sabem quem é, né? Já sabem. O primeiro deles é o Khalil Mack. Sendo sincero, também eu não acho que ele vai ser cortado. Mas eu tive que colocar o Khalil Mack nessa lista porque a economia num corte do Khalil Mack são 23 milhões de dólares. No corte pós 1º de junho fica 4,5 só preso neste ano e 4,5 no ano que vem. O problema é, se com o Khalil Mack, em meio a lesões que acontecem quase toda a temporada do Joey Bosa, a defesa do Los Angeles Chargers ela é mais vulnerável e mais tosca do que o cenário de isopor do Chapolin Colorado, imagina sem o Khalil Mack. Acho que não me parece uma ideia muito boa. De qualquer forma, pode ser que o time pense nisso com carinho para tentar endereçar outros setores do time, confiando na saúde do Joey Bosa. E vale lembrar, os Chargers no futuro próximo, não neste ano ainda, o dinheiro vai começar a entrar mais para frente nessa folha, mas vão ter que renovar com o Justin Herbert. Provavelmente já vai ter essa renovação em breve, com o dinheiro pingando em anos posteriores. Então uma economia não seria de todo mal. E por fim, Trutru! Vocês acham que eu esqueci dele? Não, não, não. Eu fui contra essa operação Iraque desde o início. Eu falava, Kenny Pickett tinha que ser titular desde a semana 1. Kenny Pickett mostrou até que bom serviço na reta final da temporada. A linha ofensiva foi melhorando, o Najee Harris passou das 1.000 jardas. E o Trubisky foi para o banco no meio do ano, não deveria nem ter sido titular. De qualquer forma, a diretoria dos Steelers estruturou bem esse contrato. Em caso de corte, economia de 8 milhões e fica 2 milhões mais ou menos presos na folha. Tá bom? Ufa! É isso. Nossa, falei muito. Menções honrosas.
Zach Ertz, por exemplo, Ezekiel Elliott, mas aí George Jones não vai cortar, não vai. Para mais sobre, fiz um vídeo dos jogadores já cortados para os membros Like Plus, falei sobre o Daron Payne recebendo a tag, tem muita coisa para vocês. Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau.